dia a todos, graça e paz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compromisso com Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Parece alguma coisa óbvia, afinal, ninguém gosta de investir tempo em quem não dá retorno algum, né? Mas o que significa ser comprometido com Deus? Será que somos mesmo comprometidos com Deus? Para responder essa indagação, nós devemos levar em conta 4 fatores. O compromisso com Deus exige renúncia, disciplina, perseverança e vamos ver também o que determina o nosso compromisso com Deus. Em primeiro lugar, compromisso com Deus exige renúncia. Em Lucas 14, 26 e 27 está escrito assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então a primeira renúncia é a renúncia ao eu. Ainda em Lucas 9, 23 e 24 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então isso quer dizer que nós devemos ter em mente todos aqueles planos que a gente faz com nossas vidas, eles só vão funcionar se eles coincidirem com os planos de Deus. Isso vai acontecer se o Espírito Santo guiar as nossas vidas, se o Espírito Santo habitar em nós. Em Gálatas 2,20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A outra renúncia é a renúncia à carne. Dizem que o caminho da perdição é largo, bem pavimentado e bem iluminado, portanto muito mais atraente que o caminho estreito, escuro e acidentado da salvação. É muito fácil ceder às inúmeras tentações do mundo, mas é necessário renunciar a elas, porque elas não podem nos conduzir a nada proveitoso no que diz respeito à vida eterna. A gente vê em Gálatas 5, 19 a 21, que as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A outra renúncia que a gente tem que ter é a renúncia ao pecado. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E esse limpar de mão significa abrir mão das obras da carne, que a gente acabou de falar, e substituí-las pelo fruto do Espírito, que ainda em Gálatas 5, 22 e 23, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ainda há uma outra renúncia, que é a renúncia aos meus projetos pessoais. Nossos projetos pessoais devem ser colocados no seu devido lugar. Em primeiro lugar, devemos cuidar das coisas de Deus, e Ele cuidará das nossas. Como lemos em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Bom, em segundo lugar, compromisso com Deus exige disciplina. Primeira disciplina da oração. Orar é o nosso meio de falar com Deus. Se não oramos com frequência, criamos certo isolamento em relação a Ele. E em Lucas 18,1 diz: então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A disciplina também é na meditação da palavra. Muitas vezes a gente lê a Bíblia com pressa de avançar nos capítulos, ou distraído com outros pensamentos, ou às vezes a gente até lê concentrado, só que não consegue compreender muitas das passagens que estão nas Escrituras. A Bíblia não é um livro aberto.
Mais do que ler, é preciso meditar na palavra de Deus. Como diz Salmos 49:3, a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. E ainda em Salmos 104:34 diz, seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. E Salmos 119:99 diz, tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Uma outra disciplina que a gente tem que ter é a do jejum. O jejum é algo que a gente oferece em adição à oração. Deus se agrada quando a gente faz propósito, mas nós devemos cumpri-los conforme prometido. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Zacarias 8:19 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º meses serão ocasiões alegres e cheias de júbilo. A gente vê isso quando a gente faz o jejum, né? O último que a gente fez foi bem assim. Festas felizes para o povo de Judá, por isso amem a verdade e a paz. E Números 32 diz, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. A disciplina também é na consagração. Deus nos ama e quer que sejamos bem-sucedidos em tudo que a gente fizer. Sobretudo, Ele nos quer vivendo a seu lado na vida eterna. Devemos, portanto, consagrar a Ele todas as coisas que fazemos. E, além disso, devemos buscar previamente a orientação dEle, antes da gente realizar. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A coisa de coincidir. Nossos planos serão bem-sucedidos se coincidir com os dele. Também a disciplina no enchimento do Espírito. O Espírito habita em nós. Então, como a gente lê em Efésios 5:18, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. E, finalmente, a disciplina da comunhão com o corpo, que é a igreja. Os dons que recebemos de Deus não são os mesmos para todo mundo. Alguns têm o dom da visão, outros da palavra, outros ainda do ensino. Muitos têm mais de um dom. O que é importante é que colocamos os nossos dons em conjunto, nós e nossos irmãos, para fazer a obra de Deus. Romanos 12:4-5 diz que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo também está em nós, que somos muitos. Formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. A terceira coisa relativa ao compromisso com Deus é a perseverança. Em primeiro lugar, devemos vencer o cansaço. Todos nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos encarregar de casa, da família. Se a gente somar isso aos compromissos que a gente tem com a obra de Deus, o cansaço é inevitável. Ao buscar primeiro o reino, no entanto, temos a certeza de que a energia necessária nos será provida pelo Senhor. Salmo 119:28 diz, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. E em Jó 11:16 a gente lê, você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Outra coisa é vencer a acomodação. Muitas vezes é difícil para nós a gente abandonar a nossa zona de conforto e fazer alguma coisa nova ou ir além de uma coisa que a gente já faz. Mas se a gente não forçar esse passo extra, a gente nunca vai crescer. Isaías 46:7 diz, ergue-o ao ombro e o carrega, põe-o de pé em seu local e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo dos seus problemas. Então o passo extra a gente tem que sempre dar. Nós também devemos estar alerta para os falsos sentimentos. O inimigo é sujo e é traiçoeiro. Ele não poupa esforços para nos fazer crer que nós somos inúteis e que não conseguiremos nos levantar se a gente cair. Nós devemos estar alertas para as suas artimanhas e buscar as respostas na palavra de Deus. Provérbios 3:8 diz, mantenho longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Nós também devemos evitar a falsa espiritualidade.
Religiosos, por exemplo, eram os fariseus, eram os saduceus, que eram os doutores da lei. Mas, como sabemos, Jesus Cristo não é religião. Seguir a Cristo quer dizer amá-lo em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Tiago 1, 26 e 27 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É necessário ainda vencer as condições adversas. A gente também sabe que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós podemos, portanto, contar sempre com Ele, que não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Jeremias 15, 11 diz assim: o Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Ou seja, a gente está sempre com as costas guardadas. Finalmente, o que determina nosso compromisso com Deus? Em primeiro lugar, o nosso amor a Jesus. Para sermos pessoas conforme o coração de Deus, como era Davi, devemos desenvolver um relacionamento com Ele. Devemos ir da multidão à amizade com Cristo. Assim, nosso amor por Ele será cada vez maior. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Mateus 22, 37 e 38 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. A outra coisa que determina o nosso compromisso com Deus é o nosso desejo de exercitar os dons que a gente recebe. Romanos 12, 6 a 8 diz o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Finalmente, o que determina nosso compromisso com Deus é a consciência do nosso chamado. Em João 15, versículos de 1 a 4, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é dar frutos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente termina com uma reflexão: até que ponto nós somos comprometidos com Deus? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui mais uma vez no domingo para te louvar, te glorificar, falar contigo e trazer a ti, inclusive as nossas dúvidas e as coisas, as mensagens que tu queres repassar por meio de nós. Muito obrigado, Senhor, e alcança aqueles que não puderam vir, alcança a todos que gostariam de estar aqui e não estão, e dá-nos um ótimo domingo na tua presença, Senhor. Eu te louvo e agradeço, em nome de Jesus.